Os vampiros estão por toda parte. Se você pegar um livro, vampiros. Se você ligar a TV, vampiros. Você dá um passeio lá fora, vê um cara bem assustador e pensa que é um vampiro. Onde quer que você esteja no mundo, é provável que você tenha ouvido histórias e lendas de uma criatura parecida com um vampiro. Com uma história tão rica para explorar, é justo perguntar de onde vieram os vampiros e por que somos tão obcecados por eles. A palavra vampiro evoca inúmeras imagens, desde Nosferatu e Drácula de Christopher Lee, até góticos com roupas apertadas e com armas, o que quer que seja isso, e até mesmo aberrações purpurinadas que todos gostaríamos de esquecer que existiram. O que veremos hoje é que a cultura pop certamente foi influenciada pelas lendas antigas, e é nisso em que vamos nos concentrar. Antes do século XVIII, o termo vampiro nunca existiu, assim como a histeria em torno dos julgamentos de bruxas, uma série de desaparecimentos estranhos, marcas estranhas em cadáveres e atividades suspeitas em cemitérios e tumbas, levam a acusações de vampirismo. A maioria desses casos veio dos Balcãs e da Europa Oriental, cada país e região tendo seu próprio conceito do que hoje consideraríamos um vampiro. Alguns dos exemplos mais antigos incluem figuras como Lamasto, Lilith, Lâmia e a Epúcia, que são todas mulheres, mas não são necessariamente as criaturas mortas-vivas que você associa aos vampiros, mas demônios sexuais ou súcubos. Na Romênia e em outras partes da Europa Oriental, temos histórias dos strigoi, espíritos que se levantavam da sepultura e que só podem sobreviver através do sangue de outros. Se necessário, eles podiam se tornar invisíveis e se transformar em animais, não muito diferentes do Drácula de hoje, e outros vampiros que podem se transformar em morcegos. Variações da palavra strigoi podem ser encontradas em várias outras línguas. Em grego e latim, a palavra strix uma vez se referia a mulheres com asas que se alimentavam do sangue e da carne de crianças. Isso também é o mesmo para o estirge francês. Em romeno, o termo significa literalmente aquele que ressuscitou da sepultura. É provável que esses mitos se referissem a algo mais parecido com um parasita do sangue do que os vampiros sedutores aos quais estamos acostumados. O relato mais antigo de um suspeito de strigoi veio em 1656, no que consideraríamos a Croácia moderna. Quando um aldeão começou a aterrorizar sua cidade, o homem em questão era conhecido como Juri Grendel e havia morrido no início daquele ano. As lendas afirmam que Grendel se levantava do túmulo todas as noites e batia nas portas ao redor da vila. Cada casa que ele visitava seria seguida por uma morte. Isso continuou por 16 anos após sua morte, até que os aldeões finalmente encontraram uma maneira de matá-lo de fato. Uma noite, ele apareceu diante de sua esposa viúva, que disse que seu cadáver estava com falta de ar, mas ainda mantinha um sorriso sinistro. O padre que havia enterrado Grendel 16 anos antes liderou um grupo de aldeões em uma busca para explicar os desaparecimentos. Quando se depararam com um vampiro, um dos homens tentou cravar uma grande estaca de madeira em seu coração, mas como sua pele era dura, a vara saltou e se quebrou. O padre então tirou sua cruz e disse: "Eis Jesus Cristo, seu vampiro, pare de nos atormentar." Ele gritou e o vampiro fugiu. Na manhã seguinte, eles desenterraram o caixão de Juri Grendel, apenas para encontrar um corpo perfeitamente preservado, com um sorriso no rosto. Eles tentaram atingi-lo novamente no coração com uma estaca de madeira, mas não conseguiram penetrar sua pele. E assim, o padre realizou um exorcismo. Outro aldeão pegou uma serra e decapitou Grendel. Notando que a pele em volta do pescoço oferecia muito menos resistência, o vampiro gritou de dor e sangue jorrou de sua ferida. Com a morte de Grendel, a paz foi restabelecida na aldeia. Após essa história, foram tomadas várias precauções e métodos usados pelos romenos para se protegerem dos strigoi. Havia uma crença de que alguns homens, principalmente ruivos, poderiam voltar na forma de um animal e se infiltrar em casas onde se alimentavam de mulheres. Para impedir que isso acontecesse, seus caixões eram pregados e, em alguns casos, eles colocavam uma estaca no coração do cadáver antes de serem enterrados. Se suspeitassem que alguém havia ressuscitado dos mortos, empregavam uma série de métodos para garantir que os mortos permanecessem mortos. Primeiro, o corpo seria desenterrado
seu coração removido e cortado em dois. Um prego seria então enfiado em sua testa, um dente de alho seria colocado sob sua língua, e então o corpo seria virado de bruços, acreditando que se o Strigoi ainda conseguisse acordar, ele seria enviado para a vida após a morte. No final do século XIX, alguns acreditavam que alguém poderia se tornar um Strigoi, enquanto ainda vivo, se atendesse a certas condições. Eles também dividiram os Strigoi em 3 categorias: feiticeiro, Strigoi vivo e Strigoi que voltou da morte. Embora no tópico da história romena, você tenha talvez sua figura histórica mais famosa como sendo o Conde Drácula, ou Vlad Tepes, também não podemos esquecer seu apelido Vlad, o Empalador, que se refere ao seu passatempo favorito, de empalar seus inimigos em lanças, e assistir enquanto eles morriam lentamente. Alguns argumentam que Vlad, o Empalador, foi a maior influência para o Drácula de Bram Stoker, e outros não acreditam que isso seja verdade. Independentemente disso ser interessante ou não, dá para ver as semelhanças entre eles, em termos de localização ou sede de sangue. Algumas outras criaturas europeias mortas-vivas incluem o Draugr nórdico, que pode ser encontrado protegendo tumbas, o Dhampir dos Balcãs, nascido da união de um vampiro macho e uma humana, e o Lugat albanês, que é o seu típico horror, que não suporta a luz do sol e gosta de voar por aí, seduzindo as pessoas, no típico vampiro da escuridão. Na Austrália, de acordo com o mito aborígene, existia uma criatura chamada Yara-mai-yarru, um sapo vermelho do tamanho de um homem, que se escondia nas figueiras. O Yara-mai-yarru, que tem uma cabeça extremamente grande, com ventosas no final de suas mãos e pés, ao contrário do que você normalmente esperaria, prefere perseguir suas presas durante o dia. Quando viajantes desavisados decidiam descansar sob sua árvore, ele pulava e drenava o sangue da vítima antes de engoli-la inteira. E se isso não fosse estranho o suficiente, então tirava uma soneca e regurgitava sua vítima inteira. A pele da pessoa ficava em um tom avermelhado perceptível, e elas ficavam menores do que antes. Esse processo seria repetido, até que essa pessoa se tornasse um Yara-mai-yarru também. Na África Ocidental, você pode encontrar lendas de uma criatura com dentes de ferro, pele rosada, longos cabelos ruivos e ganchos nos pés. O Assam-bossan pendura-se nas árvores e ataca suas vítimas por cima. Ele perfura o pescoço da vítima com seus ganchos e drena seu sangue. Nas Filipinas, você tem uma Nanangal, uma criatura hedionda que é capaz de se dividir ou separar seu torso do resto do corpo e criar asas de morcego. Uma imagem muito perturbadora na maioria das vezes. Assim como Lamatsu, uma Nanangal gosta de atacar mulheres grávidas, usando sua língua alongada para sugar os corações dos fetos. Felizmente, ele tem uma aversão ao sal, alho e água benta, e quando separa sua metade inferior, é onde a criatura fica vulnerável. Esfregar alho esmagado, salpicar sal ou cinzas na metade inferior é considerado letal. A metade superior não pode se juntar à metade inferior, e se não fizer isso até o nascer do sol, a criatura perecerá. Na Malásia, existe o Penanggalan, um espírito fantasmagórico que flutua no ar com suas entranhas arrastando por baixo dela. Eles também preferem atingir mulheres grávidas e crianças. Onde o Penanggalan difere do Manananggal é o fato de que durante o dia são seres vivos, uma mulher mortal que pratica magia negra, realizando um ritual em um tonel ou banho de vinagre, permitindo que eles assumam essa forma fantasmagórica durante a noite e retornem ao seu corpo normal pela manhã. Na China, você tem os cadáveres reanimados de Jiangxi, cujas articulações são tão rígidas que saltam à procura de vítimas para matar, para que possam absorver sua força vital. Como vampiros tradicionais, que descansam em lugares escuros durante o dia. Com tantas criaturas diferentes em todo o mundo, definir um vampiro pode ser complicado. E, portanto, a única característica recorrente que você verá é a necessidade de consumir a força vital de criaturas vivas para se sustentar. As outras características variam muito dependendo da localização, mas em um contexto fictício, eles foram um pouco simplificadas, e há certas coisas que esperamos, como vampiros temendo a luz do sol e tendo presas que usam para se alimentar. A aversão a crucifixos, alho e prata também são muito comuns, além de não ter reflexo, não poder ficar em solo consagrado, atravessar água corrente, e como não podemos esquecer de não poder entrar em uma casa
a menos que tenham sido convidados primeiro. Em termos do que torna um vampiro especial, eles são rápidos, fortes e muito mais difíceis de matar do que uma pessoa normal. Eles também podem voar e obrigar humanos e animais a servi-los. Então, acho que ficamos com duas perguntas. Por que somos obcecados por histórias de vampiros? E por que vimos uma mudança de monstros vivos repulsivos para criaturas encantadoras, bonitas ou sedutoras? Eu acho que muito disso se resume ao nosso fascínio ou medo da mortalidade. Vampiros essencialmente enganam a morte, ou pelo menos recebem uma segunda vida. Às vezes também podem ser vistos como uma maldição. Quanto ao motivo pelo qual os vampiros assumem um papel mais sedutor ou romântico, a ficção do século XIX certamente contribuiu para isso. The Vampire, de John William Polidori, escrito em 1819, é considerado por muitos como o início do romance de vampiros no gênero de fantasia. Os vampiros começaram a assumir o papel de anti-herói antes de Bram Stoker publicar seu Drácula em 1897, o horror gótico quintense com o vampiro mais famoso de todos. Depois disso, temos uma onda de ficção e filmes onde os vampiros são muito anti-herói ou vilão carismático. Acho que isso aumenta o apelo dos vampiros. Eles podem ser esses monstros aterrorizantes, que não querem nada além de satisfazer sua sede, ou podem ter qualidades humanas, uma alma torturada, em busca de redenção. Vampiros também são tipos solitários, e isso é algo com a qual a maioria das pessoas pode se relacionar, como se sentir alienado, incompreendido e como se não pertencêssemos. É algo que a maioria de nós experimenta em algum momento de nossas vidas, especialmente quando somos mais jovens. E é provavelmente por isso que os vampiros são tão populares na ficção, para jovens adultos. Talvez você tenha uma visão diferente, ou talvez queira apenas compartilhar seu filme ou livro de vampiro favorito. Deixe-me saber nos comentários.